Oi gente, tudo bom com vocês? Voltei, fiquei um tempo sumida, postei o primeiro vídeo e nunca mais apareci, mas resolvi voltar hoje, já tava na hora de eu voltar a gravar vídeo pra vocês. Mas pra quem é novo e não sabe quem sou eu, meu nome é Yumi, eu tenho 17 anos, moro no Japão há 5 anos e trabalho de meio período. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como que eu aprendi a falar japonês. Pouco que eu sei. E também vou contar um pouco das minhas experiências, de como foi essa trajetória para eu aprender a falar japonês. E é isso, né? Espero que isso sirva de dicas também, talvez para vocês, para quem tá aprendendo ou quer aprender. Então é isso, vamos lá começar o vídeo. Bom, gente, diferente do que muita gente acha, eu não nasci no Japão, porque tem aquela coisa tipo, eu nasci no Japão, mas quando eu tinha 3 anos eu voltei pro Brasil, aí depois de sei lá quantos anos depois eu voltei pro Japão. Não, eu nasci no Brasil, mais especificamente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Morei a minha vida inteira no Brasil e quando eu tinha 12 anos, os meus pais simplesmente acordaram no dia e pensaram: vamos sair do Brasil. O primeiro plano era ir para Portugal, mas essa ideia não durou muito tempo e eles resolveram vir pra cá, pro Japão. E eu falei, fazer o que? Bora, né? Daí eu vim pro Japão sem saber nada de japonês. Do máximo que eu sabia falar era Ohayou gozaimasu, konnichiwa e arigato. Só. De resto, eu não sabia nada. Então não, eu não fiz curso antes de vir pro Japão. Eu não tive aula de japonês, nada. O máximo que a gente fez foi estudar um pouco do hiragana e do katakana, que são os dois alfabetos básicos do japonês. Mas fora isso, eu não sabia falar nada. E eu estudei um pouco do hiragana e do katakana antes de vir, mas eu não cheguei aqui sabendo eles todos direito, né? Eu sabia o básico ali, mas não tudo. Não tinha aprendido ainda. Chegamos no Japão, a gente chegou em julho de 2019, ou junho, não sei se estou falando certo, se eu tiver errado, me desculpa, mãe e pai. A gente chegou no período de férias de verão, tava um calor do caramba. E nesse período, como eram férias, a gente não ia pra escola, a gente não frequentava nenhum curso, nada. Minha mãe conheceu pela prefeitura um curso, um cursinho de japonês que durava 3 meses, ou 2 meses, eu não lembro agora, que se chama Mirai. Eu acho que muitos brasileiros que moram aqui em Toyohashi conhecem o Mirai, ou já ouviram falar, ou já fizeram parte do Mirai. E basicamente é um cursinho de 3 meses de duração que você vai de segunda a quinta nessas aulas, e na sexta-feira você vai realmente para sua escola. Então, de segunda a quinta eu ia para esse curso e na sexta eu ia para minha escola mesmo, que era a escola japonesa. A gente basicamente aprendia o basicão do japonês, que é hiragana ou katakana, que são esses dois alfabetos que eu estudei a estudar no Brasil, mas eu não cheguei dominando eles, então eu tive que estudar de novo. E também a gente aprende a falar palavras básicas, cumprimentos, saudação, eu acho que é assim que fala, saudação. Horas, eu lembro que eu aprendi como falar horas, tipo, 2 horas da tarde, 2 horas, 3 horas, 4 horas, essas coisas assim. Meses, dias, sabe, o básico mesmo, gente. Eu tinha uma pasta, eles entregavam uma pasta pra gente cheia de material, mas eu não sei aonde eu enfiei essa pasta. Eu até tentei procurar, mas eu não achei. Eu queria mostrar pra vocês, mas eu não consegui. E como eu disse, esse curso tinha 3 meses de duração. Você ficava durante 3 meses indo de segunda a quinta pra esse curso, e só na sexta você ia pra sua escola mesmo. Lembrando que quando você ia pra sua escola, não tinha professorzinho de cursinho, não. Você tinha que, se vir. Na escola japonesa, na minha, eu acho que a maioria hoje em dia tinha uma sala que chamava Kokusai. Kokusai, ele é uma sala que os professores, eles passam matérias pra gente, também aulas de japonês, especificamente para estrangeiros, entendeu? Então, tipo, eles te ensinam matemática, eles te ensinam um pouco da matéria que está sendo passada na sala de aula, mas como é muito complexo o idioma, as escritas e tudo mais, eles te passam ali de uma maneira mais fácil. E também japonês. Eu acho que quando eu fiz o Kokusai eu estudei mais japonês. Mas depende da escola também. Eu lembro que eu aprendi muito matemática. Japonês e matemática e inglês. Esses 3 foi o que eu mais estudei no Kokusai. Mas era mais japonês. Inclusive tem esse negócio que eu ganhei quando eu me formei no meu curso. Nesse curso do Mirai. Todo mundo ganha um desse. Esse aqui é o meu. E tem várias mensagens aqui, ó.
tanto dos alunos quanto dos professores também. Quando eu me formei nesse curso, eu comecei a frequentar a minha escola mesmo, que é a escola japonesa. Não tive uma experiência muito boa, mas depois eu troquei de escola e ficou tudo certo. Eu saí do Mirai falando o básico de japonês, não conseguia ter uma conversa direito, mas eu conseguia compreender algumas coisas. E depois que eu mudei de escola, eu consegui fazer amigos, eu me comunicava muito com os professores, inclusive uma professora específica que eu gostava muito dela. Então eu conseguia conversar com as pessoas e com isso eu fui desenvolvendo a minha dominância no idioma, fui aprendendo gírias, porque não adianta você só pegar um livro didático e ficar estudando, você também tem que escutar o japonês do dia a dia. Tem muita gíria, muita coisa assim do cotidiano que você dificilmente vai achar num livro. Então é sempre bom escutar, conversar, interagir com o japonês, sempre tentar ter amizade. No começo vai ser muito difícil porque você não vai entender nada, mas eu juro pra você, eu garanto, se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Você mete a cara, estuda o básico e se vira. Como assim se vira? Faz amizade, tenta conversar, nem que seja com um professor, comenta alguma coisa, nem que seja a coisa mais básica. Tipo, nossa, hoje tá calor, né? Sabe? Coisas assim, básicas, sabe? Comentários, não precisa ter uma conversa. Se você for uma pessoa tímida, você pode falar essas frases curtas, por exemplo, nossa, tá quente hoje, né? Ah, aqui ó, atsui, né? Tipo isso, sabe? Aí você vai desenrolando. Daí, quem sabe, a partir disso você consegue começar uma conversa. E aí você vai indo. E quando você vê, você já conheceu muitas palavras, já tá falando muitas palavras, sabendo muitas gírias. E assim vai. Depois que eu me formei na escola, eu comecei a trabalhar de meio período. E como vocês devem imaginar, a forma de falar é totalmente diferente do que você usa na escola. Você não vai usar o seu japonês de escola, que você usa as palavras na escola, que você vai usar no trabalho. Não, são palavras diferentes. E aqui no Japão tem aquele tudo de japonês formal, informal, tem tudo isso. Então quando a gente tá falando de trabalho, principalmente falar com o cliente, a gente tem que ser extremamente formal. No começo foi complicado pra mim, porque eu não sabia palavras difíceis, sabe? Eram palavras difíceis, mas com o tempo fui pegando e agora eu domino mais ou menos assim as palavras de trabalho. Sei algumas, consigo mais compreender do que falar. Ainda tenho que melhorar nessa parte. E muitos pais, quando chegam aqui no Japão, eles optam por colocar os filhos em escolas brasileiras. Principalmente quando o filho ele já é crescido. Por exemplo, quando vem com 10, 12, 14, 15, 16 anos, eles optam por colocar na escola brasileira. Os meus pais não fizeram isso. Eles me colocaram, não só eu, como as minhas irmãs também, eles colocaram a gente direto na escola japonesa. Nunca entrei em escola brasileira na minha vida, nunca. Então, eu não sei como é que funciona, mas eu estudei desde que eu cheguei em escola japonesa, só. E eu aprendi o japonês na marra, porque o curso que eu fiz ajudou um pouco. Na questão, eu acho que na questão de leitura ajudou mais. Mas em questão de eu aprender a falar o que eu sei hoje, foi na marra, sabe? Depois que eu terminei esse cursinho, eu não fiz mais nenhum curso. Eu fui estudando um pouco, né, de palavras, verbo, tudo isso. Mas a maioria, eu acho que 80% do que eu sei foi convivendo no meio dos japoneses. Às vezes você não precisa nem conversar, só escuta. Escuta, se você não souber uma palavra, você escuta uma palavra nova, você anota. Inclusive, eu tenho um caderninho aqui que eu usava na época da escola. Sempre escrevia, por exemplo, nessa página aqui, tem as tarefas de quando tinha prova. E eu sempre anotava, de preferência em japonês, em kanji, pra eu ir aprendendo, entendeu? E também pra ficar informada do cronograma da escola e não perder nenhuma tarefa e não deixar de entregar nada. Também, aqui, mais tarefa. Eu sempre deixava tudo anotadinho. E mais tarefa, gente. Muita tarefa que a gente tinha na época de prova. Óbvio que eu também anotava os próximos eventos da escola, sempre em japonês de preferência, porque pra mim era mais fácil de entender, sabe? E pra eu aprender também. Ir aprendendo e sempre ter esse contato, entendeu? Não ter o contato só na escola, mas também escrever, praticar, sabe? Tudo isso. Ah, aqui uma parte importante. Sempre quando eu não sabia de uma palavra, eu anotava aqui. E quando eu chegava em casa, eu pesquisava e colocava o significado dela. Ou também eu perguntava para algum amigo, tipo, o que significa essa coisa aqui? Olha que legal. Eu também deixava
Esse aqui é o meu cronograma de aulas da semana toda. Daí todo dia tinha 6 aulas. E é isso, né, gente? Com o tempo a minha letra também foi ficando mais bonitinha. Sempre deixava bonitinho. Eu acho que isso aqui foi muito bom pra mim, porque além de eu não me perder no cronograma da escola, nos eventos da escola, em tarefa e tudo isso, eu conseguia também praticar a minha escrita, a minha leitura. E eu também conseguia deixar tudo organizadinho e bonitinho, personalizado do jeito que eu queria. Inclusive tem um mini Gojo aqui também. Sempre tenham uma agenda com vocês. Muito bom isso aqui. E como eu disse também, eu estudava japonês em casa por conta própria. Infelizmente eu não consegui achar o meu primeiro caderno. Eu tentei procurar, mas eu não achei meu primeiro caderno que eu começava a estudar japonês. Então eu achei esse aqui, que é o que eu uso atualmente. Comecei a usar ele no 2º ano, que no caso é 8º ano. Estudava. Bom, aqui não tem tanta coisa quanto o primeiro caderno. Mas também, né, é bom escrever pra melhorar também a sua caligrafia. Você pode pesquisar na internet textos fáceis, simples, básicos, pra você escrever, que você vai praticar a sua escrita. Você lê, pra você praticar a sua leitura. Também pra você praticar a sua interpretação e até conhecer palavras novas. Por exemplo, isso aqui que eu fiz foi um texto. O texto que eu peguei, ele é do N4, que é o 2º nível básico. Vou ler o texto pra vocês. 私は息子と英語で会話します。妻とは日本語で会話します。私は日本語を理解することができます。発音も綺麗だと言われます。ですが、日本語はとても複雑だと思います。Então, basicamente, você pega um texto que você pode pesquisar na internet, que você acha, inclusive tem vários vídeos no YouTube, e você pega, você lê, escreve e pega as palavras que você não conhece, anota aqui embaixo, coloca o significado, também coloca a escrita do kanji. Bom, gente, é basicamente isso. Meter a cara, ter dedicação, não desistir, porque por mais difícil que pareça, não é impossível. E sempre procurar continuar estudando, anotando as palavras. Tendo contato com o japonês é crucial, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu sei que parece muito banal, muito óbvio, mas é a pura verdade. 80% do japonês que eu sei foi por causa que eu vivi em volta dos japoneses. Então, sempre procurem estudar, sempre procurem ter amigos. Se você tiver um colega de trabalho, você pega ali seu colega de trabalho no seu intervalo, você conversa com ele, comenta, tipo, faz um comentário. Nem que seja um comentário banal, tipo, que eu samui, né? Nakasuita, né? Tipo, coisas bestas. Mas só de você estar ali falando, botando em prática, mesmo que seja uma coisa banal na sua visão, faz diferença do que você não praticar. Porque se você não praticar, uma hora você vai esquecer. Sempre pratiquem, nunca deixem de lado, porque senão você vai esquecer. Usem o japonês no dia a dia pra você não esquecer. Parece muito besta, mas, gente, faz diferença. É isso, gente. Foi basicamente essa minha experiência. Foi como eu aprendi o meu japonês. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma ajuda. Ou se você tá aqui só por curiosidade, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha trajetória nesse idioma tão complexo que é o japonês, que nem eu domino ainda, mas pretendo, né, sempre estar estudando mais e mais. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, e eu aceito sugestões. Se vocês quiserem que eu grave algo específico ou tem alguma sugestão pra mim, já deixa aqui nos comentários, ou deixa o que você achou também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!